Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus continue com a gente. Eu não sei se você está ainda, qual é o tamanho do seu ânimo, da sua vontade. Eu acho que depois desse louvor deu um up aí, não deu? Não, tem gente que não falou nada, não. Deu um up aí? Ok. É um prazer estar aqui. Eu quero dizer que é sempre bom estar aqui, de forma bem especial aqui nessa igreja, uma igreja pela qual tenho bastante carinho. Passei há uns tempos atrás aqui uma semana junto com o povo daqui, mas é bom também rever muita gente que talvez não é daqui da igreja central e é de tantos outros lugares, e é muito bom reencontrar muita gente. É sempre legal esses momentos em que vem gente de tudo que é canto, e a gente acaba reencontrando pessoas, pessoas que às vezes a gente conhece só virtualmente, a gente acaba esbarrando por aqui. Mas, como vocês já estão meio com sono, estão meio cansados, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia sem mais demora, no livro de Efésios, capítulo 4. Existem três textos paralelos, você pode anotar aí na sua Bíblia, em algum lugar que você tiver, para depois você dar uma pesquisada sobre eles, que são os textos de Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12 e 13. São textos paralelos. Nos três textos, a mesma ideia está na cabeça de Paulo. Paulo está falando sobre unidade na diversidade. Ele está falando o seguinte: olha, a gente é diferente mesmo um do outro. A gente tem uma vontade, às vezes, de querer que o nosso jeito de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de fazer as coisas, que ela impere sobre todo mundo. A gente, às vezes, tem vontade de querer, e a gente, às vezes, queria que todo mundo pensasse igual a gente. Às vezes, a gente queria que todo mundo se vestisse igual a gente, que todo mundo, talvez, tivesse as mesmas convicções políticas que a gente tem. A gente gostaria que as pessoas tivessem a mesma visão de mundo que a gente tem. Então, às vezes, nós gostaríamos muito de que as pessoas que tudo fosse uniforme. Só que aí vem Paulo e ele fala: olha, a diversidade foi criada por Deus. Deus criou pessoas diferentes. Deus nos criou de tal maneira que a gente seja complementar. É nas diferenças que a gente se completa. E aí então ele fala que é possível ter unidade na diversidade. E ele dá então a ideia de que só é possível isso através de um caminho. Tanto em Efésios capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 12 e 13, e em Romanos capítulo 12, o jeito de ter unidade na diversidade é um só. Só dá para ter unidade na diversidade através de maturidade. Quem é maduro consegue encontrar caminhos para a unidade em meio à diversidade. Ou seja, se as nossas igrejas brigam tanto, porque é igreja de criança. É um monte de igreja infantil, que não sabe ser maduro. Porque gente madura consegue encontrar unidade na diversidade. Gente madura consegue entender que a unidade precisa da diversidade. Gente madura consegue olhar para o outro que não é como eu sou, que não pensa como eu penso, e entender que ele é útil assim. Ele não é útil quando ele é um eco da minha voz. Ele não é útil quando ele reforça aquilo que eu sou. Ele é útil quando ele me faz pensar naquilo que eu ainda não sou. Ele é útil quando ele é aquilo que me falta, e não simplesmente uma extensão de quem eu sou. A maturidade dá essa condição. Existe um chamado para a gente para a unidade, existe esse chamado para a gente respeitar a diversidade, mas o chamado para viver isso vem através da aceitação desse chamado por maturidade. E Paulo fala sobre isso na carta dele. A gente vai pensar um pouquinho a partir de Efésios capítulo 4, mas a gente vai depois também ler um pouquinho os outros dois textos. Está com a Bíblia aí? Se está, fala amém. Se não está, fala amém agora. Então olha na Bíblia do lado aí, então, de alguém que está perto de você. Efésios capítulo 4. Vem então Paulo e está falando o seguinte: olha, Deus deu dons para vocês, diferentes dons, capacidades diferentes, e vocês vão viver unidos. E aí ele vai falar o seguinte: e essa capacidade, e é muito interessante como a dinâmica da vida em comunidade proposta pelo Evangelho, ela se retroalimenta, ou seja, ela inicia algo, e é isso que ela inicia que vai dar força para que ela continue vivendo dessa maneira. Porque ele está dizendo o seguinte: gente madura consegue viver unida na diversidade, e quanto mais unido na diversidade a gente está, mais gente madura a gente produz.
E aí isso vai fazer com que a gente se torne ainda melhor e mais unido. E quanto mais unido a gente está, mais gente madura a gente produz. E assim por diante. E ele vai falar, olha, quando vocês então usam os dons de vocês para serem complementares, quando vocês usam as capacidades de vocês para completar uns aos outros, vocês então estão criando um ambiente para que as pessoas amadureçam. E aí vem o negócio. Qual é o teto dessa maturidade? Qual é o caminho? E aí ele vai dizer, versículo 13, versículo 4, 12 e 13. Ele está falando dos dons, esses dons são para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita maturidade ou varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha para cá, presta atenção. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que no reino de Deus nós estamos contribuindo uns com os outros para que a gente amadureça. E qual que é esse teto de maturidade? Qual que é a referência de maturidade? Nossa referência de maturidade é Cristo. Cristo era maduro. Cristo sempre foi maduro. Sempre não, né? Ele foi criança e quando era criança não era tão maduro assim. Mas Cristo... Ele quando a gente olha para Cristo andando pelos lugares, quando a gente olha para Cristo fazendo milagres, nos seus discursos, na sua postura, Cristo era maduro. E que características de maturidade a gente vê em Cristo que hoje a gente precisa? Existe um chamado para a gente, para não ser essa geração eterna adolescente. E hoje eu trabalho com adolescentes, dou aula lá para a molecada lá no IAP. Mas o problema que eu vejo é o seguinte, é que a adolescência vai passando e o pessoal sai do ensino médio e chega na faculdade, ainda é adolescente. E chega no mercado de trabalho, ainda é adolescente. E aí a gente tem um universo de gente que é adolescente. E eu sei que tem adolescentes aqui, e em nome de Jesus, você que é adolescente, fuja o mais rápido possível da adolescência. Coloque isso uma data para acabar esse negócio. Eu não tenho nada contra o adolescente, mas a adolescência é uma praga. O indivíduo é bom, mas a mentalidade da adolescência é uma praga. E por que é uma praga? É uma praga porque mantém a gente em um determinado espaço, onde a gente exatamente não sabe quem a gente é, onde a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer, e a gente fica contente em não saber. A gente fica acomodado em não saber. E o problema da adolescência não é uma questão de idade, é uma questão de funcionamento que às vezes vai para a vida adulta. E chega tão longe na vida adulta, que aí a gente hoje está lidando com problemas. Por exemplo, esses tempos atrás, já faz um tempo, numa revista, uma mulher, uma colunista escreveu, e ela dizia da história de um casal que eles estavam numa festa de gente adulta ali e tal, né? Beleza. Aí a moça chega então e diz o seguinte para as amigas: olha, eu tenho que ir embora. A gente já está com o horário no máximo. Mas você tem que ir embora por quê? Não, eu tenho que ir embora porque meu marido tem um voo. Então tá bom. Meu marido tem um voo. Aí o marido dela tinha um voo. E para onde ele vai? Ele vai para Dubai. Desculpa aí. Mas que horas é o voo dele? Daí ela falou o horário, eu falei, mas não vai dar tempo para vocês irem nesse horário. Daí ela falou, não. Aí ela, um pouco constrangida, falou, o voo dele é porque ele tem um jogo de simulação, e ele tem que cumprir nesse jogo de simulação, ele tem que cumprir horários. Então a gente tem que ir para casa, porque nesse horário ele tem que sentar na frente do jogo para voar para Dubai. Essa é a adolescência. Essa é a adolescência que não acaba. E aí vem a Bíblia tem um chamado para a maturidade, a estatura de Cristo. Cristo era maduro e ele demonstra a maturidade dele de muitas maneiras. Ele demonstra a maturidade dele porque ele tem clareza de quem ele é. E toda vez que alguém ameaça a identidade de Cristo, ele corre para o Pai para reafirmar essa identidade. Toda vez que alguém está ameaçando a identidade de Cristo, Cristo faz um milagre, multiplica pães e peixes, cura um monte de gente, aí o povo fala, ele vai ser rei sobre nós, ele vai assumir o lugar de César. Nesse momento que Jesus faz, some do meio do povo, vai para um monte,
vai para as montanhas e vai orar e reafirmar a identidade dele. A maturidade de Cristo faz com que ele saiba quem ele é, e ele sabe qual é a fonte da identidade dele. Ele não apenas sabe quem ele é, ele não apenas sabe que ele é o Filho de Deus, como Jesus, como ele ouviu de Deus no batismo e ele ouve no Monte da Transfiguração. Ele sabe quem ele é e ele sabe o lugar onde ele vai resgatar essa identidade. Gente imatura aceita qualquer rótulo sobre si. Gente imatura aceita qualquer marca sobre si. Gente imatura é como a Bíblia fala aqui, ele vai falar sobre isso. Versículo 14, para que não sejamos mais como meninos levados por todo o vento de doutrina. Gente imatura ouve uma ideia nova e sai correndo e está atrás da ideia. Já soltou bolha de sabão perto de criança? Você solta a bolha de sabão? Perto de criança. Soltar perto de alguns de nós, a gente vai assim também, né? Uma bolha. Alguns de nós somos assim, e espiritualmente falando também. Surge uma ideia nova, opa, deixa eu ir lá atrás. Surge outra ideia aqui e vai lá atrás. Por quê? Porque não tem a clareza da fonte da nossa identidade. Quem é que diz quem eu sou? Quem diz quem você é não é o espelho. Quem diz que você é não é a comunidade simplesmente onde você faz parte. Quem diz quem você é Deus. Quem diz quem você é a palavra. O problema é que nós somos cristãos que estão construindo identidade para além da palavra. Nós estamos construindo identidade sem Bíblia. Como é que você pode me dizer que você sabe quem você é aos olhos de Deus, se os seus olhos não repousaram sobre a palavra essa semana? Não tem como você dizer que você sabe quem você é, se a fonte que diz quem você é não está sendo visitada. Alguém maduro não apenas sabe quem é, alguém maduro sabe qual é a fonte de resposta para a minha identidade. E Jesus sabia isso. Mas Jesus ele é maduro também por um outro aspecto da maturidade de Cristo. Além dessa clareza de identidade, Jesus, ele tinha, as reações dele não eram pautadas pelas pessoas. As crianças, a sua ação vai dizer que tipo de reação ela vai ter. É claro que tem criança que você vai fazer o que for e a criança vai continuar olhando para você. Você viu criança que olha com desdém? Não tem uns bebês que olham com desdém para a gente? A gente fica ferida até, né, no nosso emocional. Você olha para a criança, e a criança? Criança que olha com cara de gato, sabe? Que gato tem esse olhar? Alguém aqui tem gato, sabe como é que é gato que olha com cara de indiferença? Assim. O gato, você faz todo o negócio. Cachorro assim, né? Você joga a bolinha, o cachorro vai e tal. O gato, você olha, o gato fica só te olhando assim, sem... Sério, humano? Sério? Sério que você está no topo da cadeia alimentar? E tem criança também que olha assim para a gente. Mas a criança, ela reage. E a gente também, nós somos pessoas que reagimos. Nós reagimos às pessoas que nos tratam mal. E aí você está no trânsito e alguém xinga você, o seu impulso é xingar também. E a gente reage às pessoas. Eu trato bem quem me trata bem. Você é uma pessoa legal? Eu sou legal com quem é legal comigo. É quinta série agora. Jesus não tem esse momento, Jesus não tem isso de, eu sou legal com quem é legal comigo, eu sou bom com quem é bom comigo, eu sou gentil com quem é gentil comigo. Não, porque ele é maduro, e gente madura não precisa de estímulo para ser bom. Gente madura não precisa de educação para ser educado. Gente madura não precisa de sinceridade para ser sincera, porque ela é. Jesus simplesmente era, e quem ele era uma resposta a quem Deus era. Deus gera em mim a reação às pessoas. E isso é um sinal da maturidade de Cristo. Mas para mim, um negócio mais louco da maturidade, e esse é o chamado para você que está aqui hoje. Nem sei que horas são agora. 3h40. Obrigado aí, pessoal. Já peguei a informação. Esse Jesus, ele tem um chamado para a gente também. E esse chamado de Jesus, da maturidade, é isso, é para saber quem eu sou, é para reagir às pessoas, mas esse chamado de Jesus também tem a ver com uma outra coisa. Quando a gente vai amadurecendo, e aí vem um problema.
Eu vou falar umas coisas aqui, você vai ficar pensando assim, a gente fica pensando, fulano tinha que ouvir isso daí. Quando você pensa que alguém tinha que estar ouvindo algo sobre maturidade, isso é um sinal de que é você quem está precisando. Porque na maturidade eu não preciso ficar encontrando cabeça onde caiba o chapéu. Eu coloco na minha, beleza. É meu, é para mim. Mas na maturidade existe uma coisa muito interessante em Jesus. Jesus era alguém tão maduro, tão convicto de quem ele era, de qual o propósito da vida dele, tão convicto disso, que na maturidade dele existia espaço para que os imaturos se desenvolvessem. Isso é muito massa. Eu acho isso sensacional. Porque o que a gente vê hoje, às vezes nas comunidades de crentes principalmente, é um monte de gente madura que mata os imaturos antes deles conseguirem aprender a caminhar. Só que Jesus, ele é o maduro que dá espaço para um cara imaturo como Pedro falar, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas não vai para a cruz não. E aí Jesus está lá com um cara com humor lábio, que daí ele chega para o cara e fala o seguinte, você falou do Espírito Santo, vai para trás de mim, Satanás. Na mesma conversa, é a mesma conversa que está rolando. Só que Jesus tem espaço para esse Pedro. Tem espaço para um Pedro que nega, tem espaço para um Judas que trai, tem espaço para os filhos do trovão, que os caras estão lá loucão. Tem espaço para um cara que crê nele e depois não crê. Tem espaço. E tem espaço para uns caras que a gente nem sabe o que eles fizeram, né? Porque tem uns discípulos que a gente não faz ideia do que eles fizeram, né? Bartolomeu. Mas está lá. Jesus tem espaço para isso. E aí vem algo importante. A gente tem que dar. Porque não tem como você só se relacionar com gente madura. Eu acho bacana isso assim. Eu não encontro gente madura igual eu para me relacionar. Você está se enganando a você mesmo. Não tem como você só se relacionar com gente madura. Não tem. A gente tem que se relacionar com gente imatura. Já aconteceu com você? Às vezes relacionamento, né? Começa, namoro e tal. Quantos aqui estão namorando essas coisas assim? Essas coisas assim, deve ser que é uma coisa. Quantos estão namorando? Pouca gente. Quantos estão namorando ou estão casados? Amém. Eu nem vou pedir para o resto para levantar a mão, né? Porque é o outro grupo, né? Se você não tem certeza, se você ficou pensando, será que eu levanto a mão agora? É porque não era para levantar mesmo. Mas às vezes tem aquela coisa, né? Eu já contei isso em algum lugar e talvez você já tenha ouvido. Não, que fulano. Às vezes a gente se relaciona com gente imatura. E às vezes a gente imatura brinca com os sentimentos da gente. Faz promessa e não cumpre, fala que é isso, não é. E vende um produto que não é. Olha, eu sou isso e aquilo. Depois você descobre que não é. Não, eu estou contigo, estou fechado contigo. E de repente você descobre que está fechado contigo, mas está fechado com... né? Está fechado. Está aberto, na verdade, né? E aí a gente fica mal. Presta atenção. E isso serve também para você começar a dar uma editada na sua vida. Tem gente que brinca com os sentimentos da gente. E se alguém já brincou com os seus sentimentos, não é a primeira pessoa e não será a última. Se prepare, seu coração será playground de outros. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de amigo, estou falando de colega de trabalho, vai ser. Até a criança chorou, porque é isso que acontece. É a dureza da realidade. Mas olha só o que acontece. Imagina o seguinte, para você que já teve alguém que brincou com os seus sentimentos. Guarda isso no seu coração. Imagina que você está assistindo a seguinte cena. Um carro está parado, estacionado, e tem um homem sentado no banco do motorista, na direção, e ele coloca no colo, e ele tem no colo um bebê, um filhinho. E o filhinho está lá brincando com o volante. Carro parado, o filhinho fica lá, e bate nas alavancas, e buzina, criança. Aí de repente você vê se aproximando uma mulher. Ela vem vindo até o carro, você entende que é uma família, ela abre a porta do passageiro e se assenta. Sentou-se no banco.
Eles vão embora para casa. O que o pai faz agora com a criança? Pega a criança, coloca lá no banco de trás, senta a criança na cadeirinha, liga o carro e vai embora. Por que ele não deixa a criança ali na frente? Porque na hora de colocar as coisas em movimento e dirigir, a criança vai para o banco de trás e deixa o lugar da direção para alguém que é maduro para fazer isso, continuar conduzindo. Por quê? Porque a criança ali no volante, ela só sabe brincar. Então, quando alguém entra na sua vida e brinca com os seus sentimentos e agora foi embora, querido, coloca no banco de trás. Por quê? Porque você precisa abrir espaço para que gente madura se assente e consiga te ajudar a continuar com a vida em movimento. Gente que passa pela vida da gente e brinca, a gente coloca no banco de trás, porque é criança, a criança senta no cadeirão. É adulto que senta na direção, é gente madura que senta na direção. Agora, se você está toda hora tentando tirar a criança de lá para colocar na direção, aí é você que está com problema. Se você está insistindo em colocar a direção, em dar a direção para a criança, aí é um problema que você vai precisar resolver. Mas se alguém brincou com os sentimentos e foi embora, mas foi embora porque criança vai para o banco de trás mesmo. É isso. E a gente abre espaço para que gente madura continue com a gente. Mas uma outra coisa sobre maturidade também, agora falando da nossa vida, eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas, tem muitos jovens, mas tem alguns que já talvez não são assim tão jovens. Tem aquela, jovem é de 0 a 100. Não, jovem não é de 0 a 100. Vocês sabem que tem algum... Eu não me sinto mais jovem. Eu sou jovem, mas assim, às vezes tem aquela preguiça, né? Às vezes a coluna não responde. Acontece. Mas eu me sinto com o espírito jovem. Não, nem o espírito está também. Assim, tá, às vezes tá, tem uns dias que acorda jovem, meninão, mas tem uns dias que acorda meio querendo só uma rede. Mas uma coisa importante que às vezes eu fico observando nas comunidades cristãs por onde nós passamos. Como eu disse, gente madura dá espaço para a imaturidade. O que acontece às vezes? De vez em quando aparece lá na igreja e tal, alguém assim, e esses tempos eu estava acompanhando, e tem às vezes algumas pessoas que se escandalizam na igreja. Eu acho muito legal isso, eu me escandalizo. E aí às vezes tem uma pessoa que está na igreja lá, está vendo o negócio, não gostou da música, vai embora. Olhou para a roupa do fulano, não dá, a igreja não dá, assim não dá para essa igreja continuar com gente se vestindo desse jeito. E aí está lá o jovem fazendo isso, fazendo aquilo. Você que é um pouquinho mais velho de tempo, de igreja, está mais tempo na fé, deixa eu dizer uma coisa bem de coração para você assim. A Bíblia diz que o escândalo deve ser evitado. E quem é que se escandaliza? Quem se escandaliza é o imaturo na fé, é o fraco na fé. Se você ainda está se escandalizando depois de um tanto de tempo já na igreja, na caminhada, é porque você é fraco na fé. Porque quem é forte e maduro na fé não se escandaliza. Quem é maduro na fé, senta aqui para ouvir o louvor, eu não concordo com essa música. Dane-se, ele já entendeu que não é para ele o culto. O maduro na fé, ele não está mais, não, eu não vou mais na igreja porque eu me escandalizei. Você que é já de algum tempo na igreja, você perdeu o direito biblicamente de se escandalizar. Não tem, porque entende-se que você já é maduro, robusto o suficiente para vir aqui à igreja, olhar e estar lá na frente olhar lá para a moça cantando com uma saia curta e simplesmente dizer que exista espaço para que ela, se isso é resultado de maturidade, aqui é o lugar para ela se desenvolver e a gente vai continuar adorando junto. Eu não preciso ir para casa por causa disso. Eu não preciso ir para casa porque a bateria começou a bater. Eu não preciso, eu simplesmente fico. Por quê? Porque maturidade é a capacidade de dar espaço para que os imaturos se desenvolvam. De vez em quando eu vejo o pessoal lá, a gente tem que ficar ligado com os nossos jovens. Claro que a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligado para que eles, na sua imaturidade, se desenvolvam perto de gente madura. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo esse Cristo comprometido com a sua identidade, com o seu propósito e em ser esse espaço saudável para que o imaturo se desenvolva. E como é que Jesus consegue isso? Eu quero terminar lendo com você Romanos capítulo 12. E olha, deixa aí anotado na sua Bíblia isso para você ler essa semana mais umas 4, 5 vezes. Romanos capítulo 12.
como é que eu sei se eu sou maduro ou não sou? Leia Romanos capítulo 12, do verso 10 até o verso 21. O quanto você se encaixar nesse texto é o seu nível de maturidade. Diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí já deu ruim. Qual que é o sinal de maturidade? Nós nos amamos uns aos outros, e eu prefiro, se tem eu e você aqui, e um de nós vai receber a honra, que seja você. Se um de nós tem que receber um benefício, que seja você. Por quê? Porque o maduro na fé já entendeu que ele não precisa ficar brigando pelas coisas, pelos lugares. Quem é que vai cantar? Não. Quem que está precisando? Estou eu e você aqui. Quem que vai receber a honra de fazer isso, aquilo? Que seja você. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A gente diz que tem preguiça de gente, né? Quem aqui de vez em quando tem preguiça de gente? Tem gente que se auto-intitula antissocial. E está tudo bem. Só que você já pensou em começar a falar com Deus sobre isso? Porque a gente transformou muitos dos nossos defeitos em um jeitinho engraçado, né? Eu sou muito intenso. Que raio de negócio de tanta gente intensa é essa que surgiu do dia para a noite? Todo mundo é intenso. Agora, não, eu sou muito intenso. E a gente quer ser conhecido pela intensidade. Aí vem a Bíblia e está dizendo para você: seja conhecido pela vossa moderação. A Bíblia tem umas marcas diferentes daquelas que a gente gosta, né? Eu sou muito intenso. Jesus está falando: querido, segura a onda aí, porque agora o nosso esquema é moderação, não é intensidade. Não, eu sou meio antissocial, sabe? Vou eu e meu livro. Tá ótimo, é ótimo ler, parabéns para ler. Se você é antissocial, fala com Deus sobre isso. Porque Deus quer que você seja hospitaleiro. E hospitaleiro não é só receber gente em casa, é receber gente na vida. E aí fala: tendem os mesmos sentimentos uns para com os outros, alegre-se com os que se alegram. Tá todo mundo feliz, está lá você de cara assim. Por quê? Porque não foi do seu jeito. Está chorando? Chore com os que choram. Empatia. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tende os mesmos sentimentos para com os outros. Aí fala: não torneis a ninguém o mal por mal. E ele vai terminar falando isso: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Sabe aquela pessoa que fica brigando com você no trabalho? Aquela pessoa que eu não gosto do fulano. É com ele que você tem que dividir o biscoito e o passatempo. Eu não sei porque eu falei biscoito e passatempo. Acho que ninguém leva biscoito e passatempo para o trabalho, né? Dividir a comida com o seu inimigo. Se ele tem sede, dá de beber. Na maturidade cristã, a gente podia falar sobre isso mais tempo. Mas qual que é o teto da maturidade? O teto da maturidade é Cristo. E como é que Cristo manifestava a maturidade? Amando. E aí, como eu falei para você, Efésios capítulo 4 tem esse bloco em Romanos capítulo 12 e tem o mesmo bloco em 1 Coríntios 12 e 13. E 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre unidade e diversidade, e 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre maturidade. E como é que Paulo fala sobre maturidade? Falando sobre amor. Paulo está falando: vocês são tudo diferente, como é que vai dar certo tudo entre vocês? Amando. Tenta ler lá a partir do verso 4 de 1 Coríntios capítulo 13, e tenta ver em quantos daqueles versos, em quantas daquelas descrições do amor, cabe o seu nome. O amor é paciente, coloca lá: o Tiago é paciente, o Tiago é bondoso, o Tiago não se infla de ciúmes, ele não se desespera. O Tiago tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Coloca o seu nome lá. Quanto mais couber o seu nome lá, maior é o sinal de maturidade maior é a maturidade que está rolando aí dentro. E como é que a gente vai alcançar essa maturidade? Se Cristo é o padrão, a gente precisa começar a olhar para Ele dessa maneira. Como sendo Ele esse padrão, como sendo Ele esse referencial de maturidade. Meu tempo acabou, então a gente vai acabar também. Tinha mais uns esquemas para falar. Tinha nada, não. Eu estou falando do tempo só para dar eu estou acabando por causa do tempo. Não, acabou o conteúdo mesmo.
Deus tem um chamado para a gente amadurecer. E eu sei que você está pensando em um monte de gente que você conhece que precisa amadurecer, mas agora a minha pergunta para você é a seguinte: e você? No que você precisa amadurecer? Quando você pensa na sua fé, na sua vida espiritual, você tem a clareza da sua identidade? Você tem bebido da fonte que te diz quem é você? Você tem clareza de propósito, de acordo com a palavra? Você está reagindo a Deus ou reagindo às pessoas? Tem espaço para os imaturos se desenvolver perto de você? O pastor Jairo vai cantar uma música, e é uma música que eu gosto muito. Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor Jairo tem um CD. E ele vai estar lá na porta. Estou brincando, não vai estar na porta não. Mas tem uma música que eu gosto muito, que é a música que o Daniel... Pastor Jairo? Ah, tá ali. Que é uma música que o Daniel Salles escreveu. É do Negão, né? É. Que é Além da Pele. E eu acho essa música sensacional. E eu não sei se você vai gostar dela, mas eu gosto, então é isso. Muito maduro da minha parte, né? Mas essa música ela tem uma mensagem muito forte, porque ela fala o seguinte: eu quero um compromisso para além da palavra, eu quero um compromisso além da pele, eu quero que então o Espírito entre em mim e me torne essa pessoa madura. E hoje eu queria te convidar para isso, para assumir um compromisso com o amadurecimento. Enquanto estiver cantando, pense, de forma bem prática, 2 coisas que você pode começar a mudar na sua vida hoje, que te farão ser alguém com relações mais maduras, com posturas mais maduras. Mas o que é uma postura mais madura? Eu traduzo para você. 2 coisas que você pode começar a mudar hoje na sua vida, que te tornarão mais semelhante a Cristo, porque é a estatura dele que você tem que crescer. Qual que tem que ser o seu tamanho? O tamanho do Cristo. Então pense nisso e se comprometa com isso. O pastor Jairo vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, você não precisa vir aqui na frente, você só tenta acordar, tá bom? E se você acha que você vai fechar os olhos enquanto ele estiver cantando para orar e vai dormir, ora de olho aberto, tá bom? Fica aí, estaladão, tá bom? Ouça a música e depois a gente ora, por bondade. Chamado para assistir passivamente o teu agir. Não fui chamado apenas para ouvir. Não fui liberto apenas para curtir a liberdade sem me envolver com quem ainda preso está aqui. Eu não preciso ser um fã de tua graça ou avançar em teorias de uma fé. Eu quero ir além das consequências, mostrar ao mundo de que lado pisam os meus pés. Quero compromisso além da pele, do Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra e eu te veja ainda em minha geração. Eu te veja ainda em minha geração. Quem segue a Cristo é conhecido pelo amor a todo pecador que ainda vive nesse mundo hostil. O amor que rege a todo dom excede a vida de quem ousa dar
a esperança para o seu irmão. Eu não desejo só andar por cima desse mar, mas por tua graça, ó Pai, eu quero mergulhar. E além das circunstâncias quero me encontrar posicionado frente ao desafio de pregar. Quero compromisso além da pele, o Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra, e eu te veja ainda em minha geração, e eu te veja ainda em minha geração. Compromisso além da pele, do Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra, e eu te veja ainda em minha geração, e eu te veja ainda em minha geração, e eu te veja ainda em minha geração. Eu quero que você agora feche os seus olhos, pense agora na pessoa que você tem na sua vida, que é a pessoa imatura que mais te incomoda. Pode ser que ela nem esteja na sua vida, você só está colhendo os efeitos da imaturidade dela. Pense na pessoa imatura que mais te incomoda. Fecha o olho aí, se dormir, dormiu. Não abre o olho para rir, não. Ora, eu queria que você orasse. O que essa pessoa precisa desenvolver para que ela amadureça? Ore por ela agora. Eu vou orar agora, e eu vou orar para que Deus nos ajude a amadurecer a tal ponto de que essa pessoa imatura que nos incomoda tenha espaço para amadurecer através da nossa influência. Querido Deus, obrigado por Cristo Jesus, nosso Salvador, mas também obrigado pelo modelo que Ele nos deixa. Nós queremos, uma vez que aceitamos a Tua graça, queremos viver para manifestar a Tua glória, e queremos fazer isso seguindo aquilo que Cristo fez. Nos colocamos em Tuas mãos, e nesse momento colocamos em Tuas mãos pessoas que são amadas por Ti, tanto quanto nós somos, mas que têm custado a desenvolver, a amadurecer, por isso elas têm sofrido e têm causado sofrimento, e algumas delas têm causado sofrimento para a gente. Nós pedimos ao Senhor que as ajude, que fale ao coração delas, algumas delas talvez estão dormindo a essa hora, que o Senhor, até em sonho, as impressione com a necessidade de mudar, de amadurecer. Mas hoje pedimos por nós também, para que a gente amadureça, para que a gente tenha clareza de quem a gente é em Ti, do propósito que o Senhor nos dá, e também que a gente tenha e a gente seja esse espaço para que os imaturos se desenvolvam,
para que as pessoas entrem perto da gente, cheguem perto da gente, entrem na nossa vida. E por contemplar Cristo em nós, elas se desenvolvam, elas melhorem. E se elas decidirem não melhorar também, que ainda assim, de forma madura, a gente continue abençoando a vida das pessoas. Nós não queremos entrar em nenhuma relação que nos abuse, que nos limite, que passe por cima de nós mesmos, mas nós queremos ter tanta convicção de quem nós somos em Ti, que a nossa estabilidade e identidade não será ameaçada pelos rótulos, pelas vozes ou pela imaturidade de quem chegar perto da gente. Dá-nos a Tua bênção, ensina-nos a crescer à semelhança de Cristo. Fica conosco, abençoe o restante daquilo que a gente ainda vai viver aqui por Jesus. Amém. Fiquem em paz.